Existe algum paralelo entre o que aconteceu no Museu Nacional no último dia 2 de setembro e a ciência do Brasil? Existe. Fala aí, galera, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Eu sou Rafael Delcurte e convido agora vocês a irem comigo além de Plutão. Antes de continuarmos, dá um joinha no vídeo, assina o canal e ativa as notificações para receber semanalmente conteúdos de informações científicas e outras nerdices mais. Eu acho que eu falo por toda a comunidade científica, não somente do Brasil, mas do mundo inteiro, que nós estamos de luto pelo que aconteceu no Museu Nacional. No último dia 2 de setembro, o Museu Nacional pegou fogo e ele é a instituição mais antiga da América Latina, com mais de 20 milhões de itens. E todos esses itens pegaram fogo, foram queimados e simplesmente viraram pó. Esses itens eles estavam distribuídos em diferentes departamentos, em diferentes coleções, sobre diversas áreas, de paleontologia, zoologia, história, arqueologia, etc. Com esse fogo, nós simplesmente perdemos todo esse acervo. É uma situação muito triste e muito complexa, porque isso mostra o descaso que nós brasileiros temos com relação à ciência. E isso vem também não é refletido apenas em nossas coleções, mas também na formação de nossos profissionais. A questão é, como se forma um cientista? O que é um cientista? Como é a ciência no Brasil? Bom, a ciência no Brasil ela é feita majoritariamente nas universidades. Significa que quem leva a ciência para frente são os cursos de pós-graduação, são os professores e são os pesquisadores pós-doutorandos. Dessa forma, é importante a gente saber que alunos, uma grande parte desses pesquisadores, uma boa parte desses pesquisadores, não recebe sequer um salário. Eles recebem bolsa. E a gente precisa entender o que é uma bolsa para trabalho. Eu já cansei de ouvir durante toda a minha formação de que eu prefiro estudar ao invés de trabalhar, eu mamo na teta do governo, eu não quero ser professor, eu não quero trabalhar, eu só prefiro ficar ganhando dinheiro e etc, etc, e várias abobrinhas mais. Para quem não sabe, uma bolsa é uma ajuda de custo para que o pesquisador possa realizar a sua pesquisa. Obviamente, quanto maior o seu nível acadêmico, maior vai ser a bolsa. Mas não se engane não, viu? Ela não é condizente com o que o pesquisador faz. Por que a bolsa ela difere de um salário? Porque o bolsista ele não tem direito a 13º, ele não tem direito a férias, ele não tem direito a nenhum tipo de seguridade. E ele é um período extremamente temporário. Findo aquele período do projeto, acabou. Simplesmente ele deixa de receber a bolsa e fica com uma mão na frente e outra atrás. Mas afinal de contas, por que alguém se sujeitaria a fazer um troço desse, a viver então com uma bolsa? Única e exclusivamente, e eu vou dizer para vocês, falo isso por mim e por vários dos meus colegas, por amor à ciência, por querer fazer ciência. A questão das bolsas, ela é tão complicada que hoje em dia nós estamos tendo, com a redução do governo, com verbas para ciência e educação, as bolsas foram reduzidas drasticamente e poucos programas de pós-graduação eles vão ter um número relativamente bom de bolsas. A grande maioria não tem mais bolsa para fazer ciência e consequentemente você trava a ciência nisso. O estudante que acabou de sair da sua graduação, da sua faculdade, seja ela de biologia, de geologia, de história, de ciências sociais, qualquer uma delas, e ele quer ingressar numa vida acadêmica, ele vai precisar passar por um mestrado e por um doutorado. E a única forma de ele conseguir fazer a sua pesquisa e levar para frente isso é recebendo uma bolsa. Consequentemente, se ele sai da graduação com uma faixa de uns 20 e poucos anos, ele vai passar pelo menos por um período no mínimo de 6 anos até ele finalizar o doutorado dele. Consequentemente, ele vai começar a vida profissional dele remuneradamente, com seguridade salarial, com 13º e etc. Tudo que nós gostaríamos de ter, passando dos seus 30 anos, muitas das vezes. Então isso é uma situação muito complexa e isso faz com que a ciência viva em função dessas bolsas e desses tipos de ajuda de custo. Por que isso tem um grande paralelo com o Museu Nacional? Porque o que aconteceu no Museu Nacional, o descaso que aconteceu no Museu Nacional pela falta da infraestrutura básica, eletricidade, encanamento e etc., que levou
ao acontecer aquele incêndio, tem acontecido também nas pós-graduações e nos programas de pesquisa e etc. Não se tem injetado dinheiro para se fazer pesquisa. Aí muita gente hoje em dia vai falar, nós não precisamos de cientistas, nós não precisamos de alguém que estude planta, nós não precisamos de alguém que estude inseto, nós precisamos de máquinas, nós precisamos de ensino técnico, nós precisamos de gente que cure o câncer, etc, 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 etc. E eu já cansei de ouvir essa grande besteira. Eu já cansei de ouvir essa grande bobagem que faz com que as pessoas tenham uma cabeça desse tamanho. As pessoas que pensam assim têm uma cabeça desse tamanho. Sabe por quê? Porque é graças à ciência que é feita nas universidades que se desenvolve uma série de outras coisas que vão refletir diretamente na sua vida. É graças ao estudo com espelhos que você pode pensar, ah, isso é grande bobagem, que a gente tem essa câmera fotográfica, essa câmera filmadora que eu estou fazendo o vídeo para vocês. É graças ao estudo de ervilhas para saber se a ervilha vai virar rugosa ou vai virar amarela, que diferença isso faz na sua vida. Mas é graças a esse tipo de estudo que você entende o que é hereditariedade. É graças ao naturalista, a um cara que saiu para andar de barco, para passear de barco por aí, que foi que nós entendemos o que funciona a evolução. É graças a esse tipo de pesquisa que hoje em dia nós temos antibióticos, que hoje em dia nós temos vacinas. É graças a esse tipo de pesquisa de base que a taxa de sobrevivência do ser humano cresceu pra caramba nas últimas décadas e nos últimos séculos. As pessoas não estão entendendo. Muitas vezes elas falam assim, ah, nós precisamos de ensino técnico. Para quem precisa de filósofo? Quem precisa de sociólogo? Quem precisa de biólogo? Quem precisa de historiador? Pois é graças a esse tipo de pesquisa, é graças a esse tipo de gente que a nossa sociedade ela consegue funcionar. É muito, muito, muito triste ver o que tem acontecido no cenário brasileiro, ver o que tem acontecido no cenário da nossa ciência. Porque sem ciência a sociedade não avança, a sociedade não flui, ela não vai para frente. As pessoas precisam entender que quando nós falamos de fazer ciência no Brasil, nós não estamos falando em gastar dinheiro público. Aliás, a educação no Brasil ela é tida como um gasto público e não um investimento. Eu vou dizer uma coisa muito séria. Está na agenda das pessoas que governam, dos poderosos, não deixar as pessoas pensarem. Eles não querem que as pessoas pensem. Sabe por quê? Porque se elas pensam, elas se rebelam. Se elas se rebelam, os outros não governam. Simples assim. Simples assim. A ciência do Brasil, ela tem sofrido cada vez mais e mais ataque. Você dá o mínimo necessário para o cientista fazer o seu trabalho e você vai tirando o pouco que ele tem. Você vai tirando a verba, você vai tirando a instituição, você não vai consertando o prédio onde aquela instituição funciona e aí pega fogo e acaba tudo. O que aconteceu no Museu Nacional nesse último domingo, no dia 2 de setembro, é uma triste realidade do que é de fato a ciência no Brasil. Um pouco caso, um descuido em que faz simplesmente tudo, pega fogo e vira cinzas por ar. É um momento muito de luto, um momento de muita tristeza. E eu realmente espero que nós possamos nos reerguer. Eu realmente espero que nós possamos nos reerguer. Não vai acontecer como políticos falaram, idiotas falaram, vamos repor tudo. Não, não vai repor tudo. O que foi perdido no museu, foi perdido no museu, não existe mais. Lá tinha registro de língua cujo povo não existe mais. Lá tinha espécime de fóssil que não existe mais, que tinham apenas um só. Nós precisamos dar continuidade na nossa ciência e precisamos valorizar a nossa educação, precisamos valorizar o que os pesquisadores fazem, precisamos pensar fora da caixinha, precisamos pensar criticamente, cientificamente. Eu já falei um pouco sobre isso, o link está aqui nesse canal, mas precisamos ir além, e muito mais além. Nos próximos vídeos eu vou fazer uma série sobre a ciência no Brasil, vou entrevistar professores, alunos de pós-graduação, alunos de graduação, de iniciação científica, para que nós possamos dar continuidade nesse tema, ok? Gostou do vídeo? Deixa um like aí, assina o canal e ativa as notificações e nos vemos até a próxima. Um grande abraço, tchau, tchau!